Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados assuntos. Temas sociais, temas jurídicos, temas da área da saúde, tudo para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, dos seus deveres, atuante na sua comunidade. E claro, nós queremos escutar você que nos assiste, que nos acompanha, queremos saber a sua opinião. Então você pode acessar o nosso Instagram, @programa Cidadania, e conversar conosco através da rede social, deixar sua sugestão de tema para os próximos programas, sua crítica, seu elogio, alguém que você quer ver aqui debatendo conosco. E claro, nós lembramos que nós temos também o nosso canal no YouTube, através do TV Câmara Mossoró. Lá no YouTube você pode assistir a essa edição e também as edições anteriores do programa Cidadania. Lembrando, claro, que a TV Câmara Mossoró é exibida em parceria com a TCM, através da sua grade no canal 23.2 e também através da grade da Telecab no canal 2. E eu já vou conversando aqui com o meu colega Adalto Vasconcelos. Sim, na verdade, Joyce, como aqui nós fazemos nosso programa semanal, hoje nós trouxemos um tema que, na verdade, ele sempre existiu na vida das pessoas, sobretudo dos nossos filhos, estudantes, principalmente a nível de escolas, né? Mas que com o tempo, obviamente, ela foi tomando outro rumo, as legislações foram se atualizando e hoje a gente vê com mais frequência apurações, casos, obviamente, de punições, que é o que diz respeito ao bullying. Muitas vezes imperceptível da forma de tratamento, mas em alguns momentos você está passando por aquela problemática. E hoje nós trouxemos nosso convidado, que irá esclarecer um pouco acerca desse tema. Pois é. Como você bem falou, Adalto, não é um fato recente, né? O bullying sempre existiu, claro, não com essa nomenclatura, não com essa visibilidade que nós temos hoje, né? Mas sempre existiu e é importante ser debatido, né? E como a Adalto já falou, nós estamos já aqui nos nossos estúdios, já com o nosso convidado, doutor Heitor Almeida, que é advogado e vai poder conversar conosco um pouco sobre o bullying e tirar um pouco das nossas dúvidas. Então, no próximo bloco, nós iremos retornar conversando com o nosso convidado. É rapidinho, nós vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Cidadania. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania e hoje nós vamos conversar sobre bullying. Será que é crime? Será que não é? Será que é besteira, é bobagem, é coisa de criança, de adolescente? Quando se preocupar? Como destacar? Como identificar que estamos sofrendo ou até, Adalto, que estamos cometendo esse tipo de atitude que é configurado como bullying? Bom, para tirar as nossas dúvidas, nós estamos aqui com o advogado, doutor Heitor Almeida, que vai conversar um pouco conosco sobre esse tema. Doutor Heitor, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco sobre esse tema e tirar um pouco das nossas dúvidas. Olá, Joyce, olá, Adalto, é um prazer estar aqui, uma satisfação estar nesse programa.
E hoje vamos conversar, né, sobre esse tema, essa semana que é a Semana Nacional de Combate e Conscientização contra o Bullying, e o programa Cidadania trazer para a pauta essa discussão vai ser muito importante para a comunidade de Mossoró. E para iniciar, doutor Heitor, nós até já mencionamos acerca do tema, mas nós queríamos que o doutor conceituasse, na verdade, do que se trata o bullying, na verdade, e alguns comportamentos, por exemplo. É possível visualizar que aquele ato em específico é um caso de bullying? Existem comportamentos que podem caracterizá-los? Adalto, primeiro, para entender o bullying que a gente vai olhar na palavra, né? Embora seja uma palavra que venha do inglês, se nós formos trazer, tentar conceituar a partir da nossa língua português, como a própria legislação traz, é a intimidação sistemática, ou seja, repetitiva. É isso que diferencia da outra violação, né, que uma criança no seu ambiente escolar pode sofrer. Mas daí o legislador traz, na Lei 13.185 de 2015, é bastante importante observar lá, esse elemento que ele traz, né, de ser sistemática, de ser repetitiva. E é importante nós termos o olhar para diferenciar essa violência, para que nós também não possamos esquecer ou menosprezar uma violação, uma agressão de menor ofensividade, por exemplo, uma microagressão ou uma agressão cotidiana. E para isso, para tentarmos conseguir diferenciar, aí nós vamos observar que tipos de violência, que tipos de agressão. O bullying ele pode acontecer de diversas formas, desde a violência, por exemplo, física, mas também a violência verbal, a violência moral, a violência psicológica, sexual e até a material também. Então, são essas séries de violência que, de forma sistemática ou combinando várias reiteradamente contra uma criança, quer ser no seu ambiente escolar, que ela sofra, que pode caracterizar assim como um bullying. E aí a gente vê com frequência, Joyce, Heitor, aquelas brincadeiras que aparentemente são saudáveis, mas que se tornam repetitivas no dia a dia daquelas pessoas, mas que muitas das vezes, ao invés de ser um ato puramente saudável de brincadeira, mas muitas das vezes está afetando a vida psicológica do outro, né? Exatamente por essa característica que seria a repetitividade, ou seja, a repetição daqueles atos praticados no dia a dia. Pois é, e eu tenho 2 filhos, né, que são crianças, e às vezes um deles quer, eu vou usar numa linguagem popular, né, implicar com o outro. E aí depois ele vem, mãe, mas eu estava brincando. Aí eu disse, meu filho, a brincadeira só é brincadeira quando os dois estão brincando e se divertindo. A partir do momento que você brinca, mas o outro não gosta, deixa de ser brincadeira. E você precisa reconhecer que o outro não gostou e precisa parar. Então, essa fala de Dr. Heitor foi importante, porque a gente precisa também identificar quando foi uma violência, né, mas que ela não se repetiu, e quando é uma violência sistemática, principalmente, né, Dr. Heitor, se é contra a mesma pessoa, se é o mesmo agressor e a mesma vítima, né? Mas aí eu lhe pergunto, o bullying é crime no Brasil? Olha, Joyce, a partir desse ano é crime, sim. Nós tivemos uma nova legislação, sancionada agora em 2024, que é a legislação 14.811, que ela tipifica, ou seja, coloca no nosso Código Penal a prática de bullying. Essa legislação ela traz outras proteções à criança e ao adolescente, e entre elas é a prática do bullying. E daí o legislador, quando traz essa nova legislação, foi bastante importante porque ele traz o bullying e traz também o cyberbullying, que é o bullying quando ele acontece na plataforma digital, na internet, nas redes sociais, no ambiente virtual. Então, a partir desse ano é crime sim, inclusive o bullying tem penas de multa, e o cyberbullying, além da multa, é também pena de detenção de 2 a 4 anos. Doutor, há pouco nós, inclusive no outro bloco, eu já mencionava acerca da questão do tipo de brincadeira, né? Porque muitas das vezes o ato de brincar em si, ele é puramente saudável, né? Mas quando ele passa a ser repetido, quando o outro não aceita aquela tipo de brincadeira, ou na verdade passou a ser ofensiva, entendeu? Na verdade passou a ser de forma que incomode a vida do outro, então assim, ele deixa de ser uma brincadeira. E assim, em que momentos o senhor acredita que a gente tem como identificar o que é uma brincadeira e o que é, na verdade, um bullying?
E nós, enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto família, enquanto vizinhos, enquanto amigos, o que nós podemos fazer para prevenir, para identificar e, obviamente, ajudar nesse momento? Olha, Adalto, trazendo até a situação de Joyce, e se nós formos olhar de novo lá na lei, nós vamos tentar identificar a causa do bullying. Quando a criança, o adolescente, o jovem quer praticar o bullying, ele está com o objetivo de intimidar, de agredir a outra criança. E ele tem, com esse objetivo, ele vai causar uma angústia, uma dor, um sofrimento. E isso, às vezes, não acontece em outras relações, como, por exemplo, dois irmãos. Uma relação fraterna, um irmão puxa a coisa do outro, empurra, não, isso aqui é meu, é meu. Mas na relação de bullying, nós vamos ter essa característica, causar dor, sofrimento. E outra coisa também, Joyce, que nós podemos observar, Adalto, é a relação dos sujeitos. No bullying, nós temos os sujeitos em desvantagem. Então, geralmente é um grandão contra um pequenininho. Essa relação de desvantagem entre os sujeitos. Isso vai nos ajudar bastante a identificar. Se nós pudermos também trazer um caso, por exemplo, a Turma da Mônica, né? Nós observamos sempre o Cascão e o Cebolinha. Eles estão todo episódio, todo gibi, né? Todo quadrinho, estão sempre tramando contra a Mônica, né? Uma forma de agredir a Mônica, de xingar ela de dentuça, de cabeçuda, de roubar o coelhinho dela, do Sansão. Então ela é sistemática, ela é todo o gibi, todo episódio, eles tentam fazer isso contra a Mônica. Então aí já se caracteriza o bullying, né? De outras relações, como por exemplo, vai ter lá no quadro do gibi, a Mônica e a Magali, que são muito amigas, enfim, acabam brigando ali, mas não se caracterizaria, né? Porque nós vemos essa relação entre elas. Então é bastante interessante observar isso desde o ambiente escolar. A escola ela é um dos canais que mais pode observar isso, porque ela conhece o aluno diariamente. Então ela conhece aquele aluno que é tímido, aquele aluno que é agressivo, que já se comportou de outras vezes, agrediu outros alunos. Então é um bom mecanismo de identificar. E é interessante você ver como assim, o ato em si ele é gravoso, obviamente, para aquela pessoa em si que é recepcionada com aquele ato. Que, repito, muitas vezes de uma brincadeira, mas que se torna muitas vezes uma coisa chata e ofensiva. Até, na verdade, quando você fala em escola, quando você é destaque, não precisa você ser feio, não precisa ser gordinho, não precisa ser... Em resumo, não precisa ter uma característica que sirva de ofensa em relação a você, mas basta tão somente você ser um destaque da sua sala. Então, assim, ali já pode começar um ato de bullying, que poderia ser de início um elogio à sua pessoa, mas que se tornou repetitivo, chato e, obviamente, vem até caracterizar o sistema de bullying, né? Pois é, Adalto, doutor Heitor, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando ainda sobre bullying e as consequências também, né? Então não sai daí, que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta. Sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes.
A associação também busca apoiar as famílias, né? Porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. E já estamos de volta com o Cidadania, conversando sobre bullying com o Dr. Heitor Almeida, que é advogado. O Dr. Heitor falava no bloco anterior, né, Adalto, que é comum, né, por exemplo, pessoas que têm uma relação já constituída, como irmãos, por exemplo, acabarem se desentendendo, acabarem brigando, né, mas que o bullying ele tem uma característica muito interessante, que geralmente existe uma vontade, né, no agressor de realmente intimidar, de causar sofrimento e não raras às vezes existe realmente essa diferenciação, né, como se existisse uma superioridade, né, do agressor, ele se acha superior à vítima, né? E aí, doutor Heitor, você inclusive já citou aqui que existem alguns tipos de bullying. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses tipos. Joyce, na lei, já desde a da anterior, ele já trazia algumas dessas, né? Que são desde a psicológica, que eu acho que é uma das mais perversas. Por exemplo, na psicológica, na agressão psicológica, o agressor ele vai utilizar desde a intimidação, da perseguição, da chantagem, e é uma das violências, por exemplo, que o resultado dela na criança, por exemplo, vai ser ao longo da vida. Então, é um problema que destaca-se até como problema de saúde. A gente tem que também enfrentar o bullying, um causador de um problema de saúde pública. Porque é uma geração que provavelmente vai crescer com algum transtorno, alguma ansiedade, alguma depressão, que vai carregar esses traumas, né? Então, dentre essas, né, como eu já tinha falado no bloco anterior, além da psicológica, nós temos a material, nós temos a social, que aqui exclui a criança, marginaliza, tira ela daquele contexto, daquele grupo, daquela escola. E também nós temos outra que nós também temos que enfrentar, que é a sexual, que é aquela que tenta abusar, que tenta aliciar, e que também pode se preocupar-se mais ainda através das redes sociais, com a chegada das redes sociais, das mídias. E daí o legislador, a inovação nesse ano 2024, de trazer o cyberbullying. Porque uma violência causada através da violência, através da internet, das redes sociais, ela é uma violência que vai causar um gatilho imenso. Você não tem como medir a proporção de uma foto que você adultera, de uma pessoa que você viola a intimidade da pessoa e compartilha. Você não sabe a quantas pessoas vão chegar, por quanto tempo isso vai se propagar na internet. Então, essas violações, essas formas de bullying, elas vão repercutir bastante. Então, cada uma impacta de uma forma muito negativa naquele sujeito e no seu desenvolvimento, para além da material, para além da agressão física. Pois é, e quando a gente fala em bullying, né, Adalto, a gente lembra sempre assim da agressão verbal e da agressão física, né? Mas como o doutor Heitor está trazendo, existe inclusive essa agressão psicológica que muitas vezes é tão velada, muitas vezes é tão discreta que você nem percebe, né? E o bullying também sexual, né, que particularmente eu não conhecia.
E aí, muitas vezes, quando você liga ao bullying, você lembra muito de ação e principalmente de palavras, de agressões provenientes de palavras. Mas, por exemplo, o Dr. Heitor também cita outro, que é o social, é quando você, na verdade, não precisa de muita palavra, não, você basta isolar. Existe coisas dessa natureza que você acaba praticando um bullying, muitas vezes não percebendo, porque você não quer aquela pessoa no seu meio, no seu contato. Por uma razão ou outra, você acaba isolando. Então, você acaba praticando também um bullying. E aí ele cita alguns casos, na verdade, de bullying, citando inclusive esses exemplos, que muitas das vezes traz um problema a nível, por exemplo, saúde mental, ocasiona naquele indivíduo, naquela criança, naquele adolescente, e que ele leva para o resto de sua vida, né? Com os problemas de depressões e etc e tal, no âmbito, obviamente, dessa questão da saúde mental. E dentre os exemplos que o senhor cita, Heitor, o senhor fala do cyberbullying, né? É um nome muito bonito, inclusive, né? E liga muito à internet. E assim, o senhor já dá uma entrada e mostra, na verdade, como é que ele funciona, mas você vê que ele traz uma repercussão enorme em relação aos outros tipos, os outros exemplos que são aqui mencionados, né? Porque o cyberbullying, hoje, quem é que não acessa uma rede social? Quem é que não tem uma internet? Quem é que hoje não se conversa via do WhatsApp, Instagram? Então, assim, quando um ato em si, ele vem a nível de internet, onde todos hoje praticamente têm acesso, então aquilo ali ele vai sofrer até um dano maior. Amplifica a violência, né? Amplifica, pronto. Eu acredito que é exatamente isso. Eu acho que quando você faz um ato praticado dessa natureza, você amplifica uma violência. E aí você não tem como mais, dificilmente você consegue retornar ao status quo. Diferente de eu ter uma discussão entre eu, a Joyce, o colega Heitor, mas quando você vai para a internet, então dificilmente isso ele vai conseguir contornar. Daí o cyberbullying, eu acredito que seja, dentre essas características, dentre os tipos existentes, seja o mais agressivo, né, talvez, né, porque ele vai ocasionar, tem um psicológico, tem um moral, mas tudo dentro do âmbito online, no âmbito da internet, ele consegue fazer juntar todos esses fatores e ali atingir, né, uma pessoa. Pois é, o cyberbullying, ele, como vocês falaram, amplifica de todas as formas, né? Ele amplifica para a vítima, né, porque quando você, de repente, sofre uma agressão, talvez muitas vezes não é nem na frente de outras pessoas ou de tantas pessoas, mas quando você sofre uma agressão na internet, milhares de pessoas podem ver, né? Você está sendo exposta a milhares de pessoas, a um número de pessoas indeterminado, e amplifica também no sentido de vítimas, porque se eu tenho uma condição que é parecida com a sua e se você sofre bullying, querendo ou não, indiretamente eu também me sinto atingida, né, doutor Heitor? Isso. Pois não, Dado. E é exatamente isso, dentro dessas características que o doutor Heitor já explicou até bem do que se trata esse cyberbullying, é exatamente isso, porque o ofensor, aquela pessoa que ofende, obviamente, ele não está sendo o único que está sendo exposto, mas na verdade principalmente aquele que recebe. E além disso, ela influencia, ela acaba atingindo o maior número de pessoas que não só aquela. Por exemplo, você traz uma família, você traz amigos, você... Então, resumo, você destrói mentalmente, psicologicamente a vida de uma pessoa. Né? Doutor Heitor, aproveitando que a gente está falando, né, do bullying e do cyberbullying, você já citou, inclusive, as penas, né? Agora que essa prática é crime. Você poderia só repetir, por exemplo, a diferenciação de penalidade? Bem, na nova legislação, o legislador traz para o bullying uma multa para quem pratica o bullying e para o cyberbullying, além da multa, tem também a questão da prisão, que pode ser de 2 a 4 anos. Mas também nós podemos observar, podemos imaginar a questão do impacto, por exemplo, de uma violência dessa, né? Principalmente essas psicológicas, essas no âmbito do cyberbullying. Que impacto isso pode ter de danos morais a essa pessoa? Que impacto isso pode ter de dano até material também? Então, para além dessas penalidades, nós também podemos observar, tentar ver alguma coisa na área civil, na área de danos morais e materiais mesmo. De restituir aquele bem, tentar restituir aquele bem, ou até tentar responsabilizar aquela pessoa pelo aquele dano moral que ela causou naquela vítima, né? Mas também é importante nós observarmos, falando assim de penalidade, tentar observar também a figura do agressor. O agressor também é um jovem, é um adolescente, tentar construir como é que eu posso dizer, uma penalidade
que também sirva como ajudar o agressor a ter consciência daquele ato dele e a mudar, a construir uma penalidade que vá educativa a ele, né? Aí, para isso, nós podemos ver também, até utilizado aqui em Mossoró, na promotoria, por exemplo, de educação, no membro do Dr. Olegário Gugel, ele sempre utiliza bastante a justiça restaurativa, que são ciclos de justiça restaurativas, por exemplo, em colégios, que vai justamente pegar o agressor, a vítima, a família e a comunidade e construir um ciclo de paz para que eles ali construam uma solução para resolver aquela situação, partindo de um ponto também de que o agressor tenha conhecimento, noção do impacto daquilo que ele fez. Porque também só penalizar não vai ajudar muito a quebrar esse ciclo de violência, né? Então, a justiça restaurativa está aí. Temos outras ferramentas também, como, por exemplo, existe uma metodologia que se chama comunicação não violenta. Eu acho que é um livrinho de bolso que eu acho que todo mundo deveria ter, que vai ajudar a construirmos até na nossa linguagem, na forma como nós nos relacionamos, a evitar essas violências e também ajudar o agressor a romper esse ciclo de agressão. Bom, o nosso bloco está chegando ao fim, mas a gente continua aqui conversando. No próximo bloco a gente retorna ainda com o doutor Heitor aqui falando sobre bullying. É rapidinho, não sai daí. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, mas ainda aqui com o nosso convidado conversando sobre bullying, não é, Adalto? Exato, Joyce. E assim, até então nós tratamos, o doutor Heitor trouxe um pouco acerca das pessoas, do ofensor, das pessoas que na verdade sofrem esse tipo de violência, né, que se chama bullying, mas eu faria uma indagação. Vamos lá para as instituições. Ou seja, a gente sabe que o bullying, ele acontece, ao que parece, doutor Heitor, eu acredito que ele está em diversos setores, mas eu acho que a nível de escola, eu acho que é mais frequente, é mais perceptível e pelo menos é o que a gente se vê falar com mais no dia a dia, na frequência, né? Em relação às instituições, existe alguma norma que penalize, que o puna, que trate acerca desse assunto quando se trata, por exemplo, de bullying dentro das escolas, por exemplo? Olha, Adalto, desde a legislação de 2015, acho que é no artigo 5º, ela traz que essas instituições, escolas, instituições educacionais, de agremiações e recreações, que ela criem, de certa forma, campanhas de conscientização, de prevenção, de diagnóstico, de identificar essa violência do bullying. Mas, assim, aqui em Mossoró também nós temos outras instituições envolvidas, como, por exemplo, a Promotoria de Educação, como eu citei anteriormente. Tem um trabalho muito interessante que a professora Inêsa, junto com a professora Alessandra, fizeram e fazem lá na FAD, que foi a formação de facilitadores judiciais de justiça restaurativa de ciclo de paz, para fomentar esses ciclos de paz nas escolas, que é utilizado aqui nas escolas de Mossoró. E é bastante interessante que os gestores também adotem essas posturas nas suas escolas.
de uma forma transversal, desde o seu plano político-pedagógico, já trazer essa questão de como enfrentar, de como conscientizar, de como criar cartilhas, mas também de identificar, saber identificar, diagnosticar e também criar mecanismos aí para um terceiro momento após a violência, após a prática do bullying, de como proceder em seguida, criando canais, círculos, como é que eu posso falar também? Grupos, né? Conselhos escolares, para que desenvolvam, a partir das suas condições também de cada instituição tem sua realidade, nem toda instituição tem um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo, mas a partir das suas condições, criar esses mecanismos para que possa ser trabalhado. Então as escolas, eu vejo, elas foram se adaptando, né? Esse tipo de sistema, esse dia a dia, essa evolução, na verdade, no que diz respeito a essa forma de tratamento que se chama bullying. Então, assim, se vê com frequência, hoje as escolas, por exemplo, é obrigatório, por exemplo, de psicólogos, né? Dentro de suas instituições, exatamente para até no dia a dia lidar com algo dessa natureza, né? Pois é, doutor Heitor, o nosso programa está quase terminando, mas quando você falou sobre as penalidades, você disse também que poderia haver alguma repercussão na área civil. E aí eu pergunto, a pessoa, a vítima, aquela pessoa que se sentir vítima de bullying, ela pode então requerer na justiça algum dano moral ou material? Olha, Joyce, pode sim. A partir da violência, né, quando observar os resultados dessa violência, então, por exemplo, falando da violência material, um bem que foi quebrado, um celular, um computador, um óculos que é caro, por exemplo, ou até mesmo a psicológica, aquela criança ou aquele adolescente que precisou, a partir dali, ter acompanhamento psicológico, então tem os custos médicos de consulta, medicamento, e o próprio resultado em si naquela criança, naquele adolescente, o impacto daquela violência para possíveis outras doenças psicológicas. Então, sim, os pais podem entrar na questão civil, procurarem juizados especiais para entrarem com essas indenizações, tanto morais como materiais também. Doutor Heitor, como eu já disse, nosso bloco está acabando, mas nós agradecemos a sua presença, a sua participação em vir aqui conversar conosco, esclarecer um pouco mais sobre o bullying, sobre essa figura que é o cyberbullying, né? E também informar que agora é crime, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Joyce e Adalto, por estar aqui presente. Bom, e eu já vou lhe convidar também para continuar aqui, para juntos assistirmos o nosso quadro Dicas de Concurso com o professor Pietro Medeiros. Tem muito concurso aí vindo, né, na cidade de Mossoró também. Então, professor Pietro está chegando aí com muitas dicas para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você no quadro Dicas de Concurso. Olá, você que nos assiste, estamos aqui com o quadro O Povo Quer Saber, na TV Câmara Mossoró, no programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje vamos falar de mais um tema muito importante relacionado ao direito de família. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas à união estável. Como eu vou comprovar que eu tenho união estável, seja com meu marido, seja com minha esposa? Como eu vou comprovar? Será que o fato de eu ter um filho com essa pessoa já comprova que eu tenho união estável? Será que se ela morrer, eu tenho um convívio aqui de 2, 3 anos, será que se essa pessoa falecer, eu vou ter direito à pensão por morte? Então, muitas dúvidas relacionadas a esse tema. A primeira coisa, para o vídeo também não ficar muito longo, né? A primeira coisa é relacionada à união estável. Você tem que ter em mente, se você quer comprovar de forma cabal ali que você tem a união estável, é fazendo um contrato ou uma escritura de união estável no cartório. Então você vai ao cartório com seu companheiro e lá vocês vão fazer um contrato ou escritura pública de união estável. E ali vão elencar várias situações, como por exemplo, o regime de bens. O regime de bens, em regra, a regra geral, é o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, a partir daquele momento ali, o que vocês adquirirem juntos, no final da união estável, eles serão divididos ali. Então, se eu tinha só uma moto, casei com alguém, a partir daquele momento, a moto não entraria, porque eu já tenho essa moto antes do contrato de união estável. Mas depois daquele contrato,
eu adquiri casa, eu adquiri carro, terreno, então aqueles bens em comuns serão divididos por iguais. Então, no contrato, você pode até alterar esse regime, certo? Você pode até alterar. O que não altera é a questão de solteiro, de casado. Ali você não vai ser casado, ali você ainda continua como solteiro. Porém, você tem um regime, um contrato de união estável que vai reger várias situações. A primeira delas, os bens, por exemplo. Eu quero separar totalmente os bens de solteiro e a partir de agora também. Então, você pode fazer isso, certo? Então, o documento que comprova cabalmente seria o contrato ou certidão ou escritura de união estável feita em cartório. Tá bom? Aqui eu elenquei algumas situações que você poderá provar perante o INSS. Então, você procura o INSS através de algum benefício previdenciário. Então, alguns documentos o INSS vai pedir para você, certo? Para você comprovar a sua união estável. O que difere, aliás, de um processo judicial. No processo perante o Poder Judiciário, você vai poder comprovar também de outras formas. O INSS, ele tem algumas documentações que ele pede. Só que na Justiça, você poderá elencar outras provas. Então, imagine que eu não tenho meu contrato de união estável feito em cartório. Então, você vai poder comprovar também, aqui eu coloquei, por exemplo, seguro de vida. Eu tenho um seguro de vida com aquela pessoa, eu tenho um plano de saúde com aquela pessoa também. Eu tenho bens acumulados eu comprovo através de escrituras de compra e venda, de A e B compraram de outra pessoa e está lá o nome na escritura do casal, certo? Eu tenho a questão da pensão alimentícia, certo? Da pensão alimentícia também deferida em favor, por exemplo, o homem é casado com a mulher, então eles se separam e ali foi colocada uma pensão alimentícia através de um juiz. Então, isso aí também comprova a união estável, certo? Alguns documentos aqui que comprovam perante o INSS. Certidão de nascimento dos filhos, havidos em comum. Então, eu tenho filhos em comum com aquela pessoa. Na certidão já está registrado eu como pai. Conta bancária em comum. Declaração de imposto de renda. Você coloca a pessoa como dependente. E aí eu já falei também escrituras de compra e venda de imóvel. Algo muito importante também, as testemunhas. Eu tenho testemunhas, eu tenho ali um porteiro de um prédio que, por exemplo, vai em juízo dizer, não, ali é um casal, eles moravam juntos no apartamento tal, né? Eu conheço bastante, são um casal, então isso aí influencia. Amigos em comuns, pessoas próximas que comprovem que ali é um casal. Outras formas de comprovar, eu coloquei aqui, que são as clássicas no Poder Judiciário. Então vamos lá. Fotos do casal em rede social, ou seja, o status do casal. Então eu entro lá no Facebook do casal, tem lá, bom dia meu marido, meu esposo, e está lá a foto do casal, tomando um café da manhã juntos, em viagens, em congressos, fazendo cursos juntos, trabalhando juntos na empresa comum do casal. Então isso aí também comprova. Movimentação bancária em contas em comum. Então ali vai comprovar que há uma assistência mútua do casal. Outras provas, como por exemplo, mensagens de WhatsApp, no condomínio. Imagine que no condomínio que essas pessoas moram, tem lá uma ficha, lá, um cadastro de moradores, está lá há 2, 3 anos, aquelas pessoas morando ali, com o cadastro do veículo, né, do veículo que eles utilizam, tem lá veículo de Maria, veículo A, veículo de João, veículo B, cadastrado como moradores. Então, tudo isso aí comprova a união estável, certo? Então, fazendo aqui um apanhado geral, o que prova de forma cabal é o contrato, certo? Feito em cartório. Se você não tem um contrato, e aí o direito ele vai admitir outras formas de você comprovar essa união estável, que eu falei aqui, por exemplo, conta bancária em comum, essa questão das redes sociais,
testemunhas, contas bancárias que comprovam ali uma assistência mútua, contas como, por exemplo, de plano de saúde que tem o titular e o dependente, enfim, são várias formas de você comprovar a união estável. O importante é você saber que ali, tecnicamente, você não vai dizer que é casado, certo? O seu estado civil, ele permanece lá solteiro, perante a lei civil, permanece solteiro, porém você tem aí uma convivência com outra pessoa que remete vários direitos iguais ao do casamento. E vários aqui eu já falei para vocês, tá bom? Então é muita coisa que a gente teria para falar sobre o assunto. As pessoas têm bastante dúvida. Então aqui é a oportunidade de esclarecer as dúvidas gerais aqui no nosso quadro O Povo Quer Saber, no programa Cidadania. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, deixem mais mensagens lá no nosso Instagram, @programa Cidadania, ou no meu também, @Pietro Medeiros, com 2 S no final. Deixe sua dúvida que a gente vai trazer para cá de uma forma bem simplificada e para que você possa entender. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro Medeiros, por mais um quadro Dicas de Concurso. E o nosso programa vai chegando ao fim, né, Adalto? Joyce, Heitor, para nós foi uma alegria realmente recebê-lo. Hoje tivemos um tema bastante interessante, né? E discutir, por exemplo, a nível de escolas, principalmente. Eu acho que isso tem sido uma frequência na vida de diversas pessoas, diversas famílias, diversos estudantes. A gente costuma dizer que isso aí sempre existiu, mas hoje, infelizmente, ele tomou outro rumo. E hoje passou repetitivo, mas existem, obviamente, as vias. Hoje as normas elas foram se atualizando, né? E hoje nós temos, mais a verdade, mais punibilidade no que diz respeito a esse tipo de atitude. Então, para nós é uma felicidade receber. Se que possa, quem sabe, em outra oportunidade, nós trataremos de um tema ainda atinente ao assunto. Muito obrigado e que brevemente esteja aqui conosco novamente. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim e nós lembramos a você que essa edição você pode assistir no nosso YouTube, no canal da TV Câmara Mossoró. Convido você ainda para continuar aqui na tela da TV Câmara acompanhando a nossa programação. Até a próxima quinta-feira com mais um programa inédito. Tchau!